cenário absolutamente atípico. Boa tarde para quem está chegando. Boa tarde hoje, né? Normalmente eu dou bom dia, mas boa tarde. Estamos hoje aqui em mais uma live da esperança. Nosso fundinho musical. Então, meus queridos amigos que estão chegando, os que estão para chegar, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da esperança. Hoje, num horário completamente atípico, como eu falava ainda há pouco. Normalmente as lives da esperança acontecem terças e quintas às 9 horas da manhã. Mas hoje me foi impossível estar aqui com vocês às 9, portanto, estamos aqui agora às 3 da tarde para não deixar de fazer a live da esperança. Só recapitulando, para quem não me acompanha já desde o início, né, ou para quem está chegando aqui porque de repente o Instagram avisou e não estava acostumado a me ver ao vivo nesse momento, né? Então, a ideia da live da esperança surgiu logo que nós entramos em quarentena em março, né, na primeira, segunda semana de março. E que eu tinha alguns relatos de pacientes e de familiares de quantas pessoas estavam ficando angustiadas, nervosas, ansiosas, né? Por estarem sendo impedidas de sair de casa, impedidas de realizar as suas tarefas normais. E daí me veio a ideia que eu precisava levar esperança para essas pessoas e aproveitar aqui o meu canal, a minha comunicação pelo Instagram. Então eu montei essa ideia da live da esperança, que no primeiro mês, entre março e abril, eu fui trazendo algumas dicas que nós, profissionais da saúde mental, sabemos que ajudam, facilitam, auxiliam as pessoas a passarem por esses momentos de estresse, de tensão, de medo, de angústia. Então eu passei os meses, finalzinho de março, início de abril, comentando sobre essas estratégias. Daí foi ficando bacana, fui tendo um público assíduo, e aí eu comecei a me programar. Então, para o mês de maio, através das pesquisas com o pessoal que me acompanhava, nós estabelecemos a semana do medo, do estresse, da ansiedade, da alimentação inadequada, todos esses contextos bastante pertinentes durante a quarentena, na casa de todos nós. E aí agora para junho, a partir da aula que eu tive, da formação que eu estou fazendo pós-graduação em logoterapia, no mês passado, sobre os contos terapêuticos, o quanto o uso dos contos, das histórias é importante, me veio à luz a ideia de no mês de junho, por ser um mês do romance, por ser um mês do amor em vários sentidos, né? Eu pensei que de repente eu poderia encantar quem estivesse comigo aqui nas lives com histórias. E aí fiz uma programação, começamos na semana passada as lives da esperança com histórias. E aí vamos à história de hoje. Qual é a história que eu trago hoje para vocês? Hoje eu trago a lenda do pelicano. Olha só que coisa interessante. Vamos voltar um pouquinho para a escola, lá nas aulas de ciências. O pelicano é uma ave muito grande, diz que chega a ter 3 metros de altura. Eu faço sempre uma pesquisinha científica das coisas, né? E aí eu li hoje que eles podem alcançar quase 3 metros de altura, a asa tem uma envergadura de não sei lá quantos. Mas o pelicano é uma ave aquática, é uma ave que está sempre na parte do litoral, presente em quase todos os nossos continentes, exceto na Antártica. E ele tem aquela membrana, né? Aquela bolsa membranosa, como eu li ali num site, que ele vai armazenando comida. É muito maior até do que o próprio estômago do pelicano. É como se fosse uma despensa, né? Para ele poder ir se alimentando aos poucos. Mas a lenda do pelicano diz que em alguns momentos, em algumas situações, por falta de comida e o ninho cheio, né? O pelicano fêmea, talvez o pelicano macho também, li relatos que uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas pelicano, né? Com o ninho cheio de filhotes, em situações onde o alimento é escasso, ou ele não consegue a pesca, ou ele não consegue pegar, né, alimento, ou já não tem mais lá na reserva dele,
Para não deixar os filhotes sem alimento, ele bica o próprio peito e oferece a sua própria carne aos seus filhotes como alimento. Bonito isso, né? Muito bonito. E eu escolhi essa lenda para hoje porque hoje é um dia especial. Um dia bem significativo dessa entrega da própria carne. Mas aí qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês em termos de esperança? Deve ter gente até pensando assim, nossa, Mônica, que coisa mais mórbida, né? Picar o próprio peito, oferecer a própria carne. Onde tem esperança nessa história? Peraí que eu mostro. Ou pelo menos eu mostro a minha perspectiva dessa lenda, dessa história. Eu queria que a gente pensasse o seguinte. O bicar o próprio peito, você pode pensar, ui, dói. Tem um sofrimento aí, né? Sim, tem um sofrimento aí. Existem sofrimentos na vida que são evitáveis. E existem sofrimentos que são inevitáveis, que não tem como evitar. A perda de um ente querido, né? A dor da perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma situação econômica difícil, enfim. Existem alguns sofrimentos que independem da nossa vontade. Por mais que eu queira ou por mais que eu não queira, eles acontecem e eu preciso enfrentar. Né? Preciso estar ali diante daquele sofrimento inevitável. E aí eu gostaria de trazer a história da lenda do pelicano para que a gente conseguisse transformar essa ideia de sofrimento em sacrifício. O pelicano, quando bica o próprio peito para dar de alimento aos filhos, ele está se sacrificando. O sacrifício, ele implica num sofrimento, uma dor, porém ele traz junto disso um significado, um sentido. Quando o pelicano bica o próprio peito e se sacrifica para alimentar os seus filhos, existe um sentido ali. Ele garantia a sobrevivência dos seus próprios filhos, ele sustentá-los, né, vivos. Então, se a gente consegue entender que muitos sacrifícios, ou melhor, muitos sofrimentos, especialmente os inevitáveis, aqueles que a gente não tem gerência, aqueles que a gente não pode dizer, para com isso, vai embora, né? Aqueles que estão ali, caindo no nosso colo, descendo sobre os nossos olhos. Se eu consigo encarar esse sofrimento como sacrifício, e eu encontro um sentido nesse sacrifício, nesse sofrimento, é mais tranquilo, se é que eu posso usar essa palavra, de passar por isso. Garanto que se a gente perguntar pro pelicano, nossa, e não dói isso? E ele vai dizer, o que tá doendo? Onde que tá doendo? Nem se tocou para isso. Porque em mente, no horizonte dele, existia o sentido maior de garantir a sobrevivência e a alimentação dos seus próprios filhos. Então essa é a ideia que eu trago para hoje. Que a gente tente encontrar um sacrifício por trás do sofrimento inevitável. Estamos cerceados da nossa liberdade. Já falei uma vez aqui, numa das primeiras lives, que nós estamos impedidos de ir e vir. Mas a minha liberdade interior, a minha liberdade de decidir e escolher como eu vou encarar ou enfrentar tudo que a vida me apresenta, e nesse momento a vida está me apresentando um impedimento de eu realizar as coisas que eu preciso ou que eu estava acostumada a realizar lá fora, né? Se eu estou diante disso, eu posso decidir qual vai ser a minha atitude. Então, se eu estou diante de um sofrimento inevitável, eu posso decidir transformar esse sofrimento em sacrifício e, a partir disso, encontrar um sentido neste sofrimento. Esse seria um ponto que eu queria trazer da lenda do pelicano. Um outro ponto que está intimamente ligado a esse primeiro é a gente entender metaforicamente que muitas vezes nós precisamos rasgar o nosso peito e entregar a nossa essência, o nosso interior por alguém, por alguma causa, por alguma instituição, por algo que eu acredito. E quando a gente rasga o peito e se entrega dessa maneira, a gente realiza melhor a nossa existência, a gente realiza melhor o sentido do sacrifício, a gente realiza melhor a nossa essência, a nossa existência. E quando a gente faz isso, de novo, não parece sofrível. Quantas mães já não se entregaram
a ponto até quase que de bicar o próprio peito, por conta de um filho que esteja doente, ou por conta de um filho que esteja passando por uma necessidade. Qual é o pai, qual é a mãe que não rasga o próprio peito para dar um alimento, metaforicamente qualquer alimento pode ser, né? Pode ser um consolo, pode ser um conselho, pode ser um silêncio, ou pode ser uma ação efetiva, sabe? Algo que você tenha que fazer por alguém, em sacrifício por alguém. Quantas vezes a gente se sacrifica por uma causa, por algo em que a gente acredita, e a gente às vezes consegue dobrar a nossa resistência, dobrar o nosso esforço, dobrar a nossa capacidade de enfrentar a dor, o sofrimento, a dificuldade. E depois que passa, a gente diz assim: nem me pergunta como eu fiz aquilo. Porque houve esse rasgar-se e entregar-se de dentro para fora. E essa entrega, ela sendo livre, como eu falei, da liberdade de decidir a atitude, né? Quando a gente rasga o peito e se entrega livremente, há um renovar-se. Eu suponho, a lenda, eu pesquisei, a lenda não conclui, né, se o peito do pelicano regenera, não regenera, não importa. Vamos ficar com a ideia metafórica da história. O pelicano alimenta os seus filhos e no dia seguinte está ele lá, de novo, pronto para alimentar os seus filhos mais uma vez. Pronto para rasgar o peito de novo e entregar sua própria carne, seu próprio sangue pelos filhos. E aí eu queria que a gente conseguisse ampliar isso, né? Não é só esse sacrifício de mãe pelos filhos, pai pelos filhos, né? Qualquer sacrifício que você faça em prol, em benefício de alguém necessitado. Se a gente olhar para os filhotes do pelicano aí na história, eles necessitavam de alimento para continuar desenvolvendo o seu corpinho, para chegar aos tais 3 metros de altura, ter a tal da bolsa membranosa para guardar o alimento. Se não fosse o alimento que eles recebessem do bico, né, do pelicano, eles não cresceriam, não se desenvolveriam. Então, toda vez que a gente rasga o nosso peito por algo que é necessário ser realizado, seja um trabalho, seja uma doação, seja algo voluntário, seja um serviço. E quando eu falo serviço no sentido não econômico, mas um serviço no sentido mais amplo da palavra, de você estar a serviço de outra pessoa, de você dispor do seu tempo, dispor da sua sabedoria, dispor dos seus conhecimentos, da sua habilidade, das suas capacidades, por outra pessoa, por uma situação, por alguém, por um caso, por uma história, enfim. Essa entrega livre, que você decidiu fazer essa entrega, né? Ninguém chegou pro pelicano e disse: eu acho que você tinha que arrebentar o teu peito para alimentar teus filhos. Não, aquilo brotou de dentro dele, aquilo veio de dentro para fora. E da mesma maneira, a nossa liberdade interior faz brotar na gente esse desejo de entrega, esse desejo de rasgar-se pelo outro. Nós estamos na semana do amor. Essa semana é a semana do amor eros, do amor filia, do amor de pai, de mãe, do amor de namorados, né, de marido e mulher. Essa é a semana do amor. E o amor supõe entrega. O amor supõe entrega e supõe doação. E essa história do pelicano é uma história de entrega, de doação, de si mesmo. Quando a gente ama alguém, né, quando a gente ama... Vamos sair agora do contexto de mãe e filho, né, que a lenda fica na história de pelicano mãe, pelicano filho. Quando a gente ama alguém, né, o marido, o namorado, o noivo, a gente se entrega a essa pessoa. E se entrega no sentido total da palavra. Eu me dou a essa pessoa. Eu estou a serviço dessa pessoa. Livremente, porque eu escolhi. Ninguém me obriga, né? Eu sou livre para decidir as entregas que eu vou fazer. Então, gente, finalizando aqui a nossa live da esperança, hoje num horário completamente fora do esquema, e eu espero que quem não pôde estar aqui comigo, que costuma estar às 9 da manhã, que possa depois olhar aqui no meu IGTV, que ela vai ficar salva, e na semana que vem, horário normal, terças e quintas às 9. Então, só para finalizar a história de hoje, eu gostaria que a gente saísse com essa reflexão, e que seja uma reflexão esperançosa, né? Do sacrifício
que tem um sentido, que tem um significado, da entrega livre, da doação de você, na sua integridade, na sua integralidade, a alguém, a uma causa, a uma instituição. Isso é um valor. Isso é um valor que faz você crescer e amadurecer como pessoa. E por isso que eu disse ainda há pouco que esse gesto, esse ato de entrega livre, né, de rasgar o próprio peito e se entregar aos outros, ele renova, né? Ele renova porque você se transforma em alguém novo, alguém mais amadurecido, alguém mais crescido, alguém mais capaz de ter esperança. Então, eu espero vocês, todos que puderam estar aqui comigo, quem não pôde estar desde o começo, quem chegou no meio do caminho, quem não chegou, eu espero que assistam, que gostem, que compartilhem, que reflitam e que convidem para terça-feira que vem, às 9 horas da manhã, para mais uma live da esperança. Vou trazer uma outra história para vocês, para a gente falar de esperança sobre um outro ângulo. Muito obrigada e até a próxima live da esperança.